certo homem, um tanto abalado e movido por um coração fragilizado, foi capaz de realizar um feito inimaginável. E eu quero compartilhar com você. Não vamos citar nomes por uma questão de ética. Disse ele: minha esposa estava no hospital depois de uma cirurgia muito invasiva e que, mesmo depois de alguns dias, parecia não ter produzido resultado algum. As expectativas médicas não eram nada favoráveis. Ela já não estava comendo há dias e nem bebendo, mas dependia completamente de fortes medicamentos para a dor, de maneira intravenosas, ou melhor, intravenosas, à base de morfina. Mas, em alguns momentos de lucidez, ela era capaz de falar e até conversar um pouco comigo. E no princípio daquela tarde de sexta-feira, após uma crise drástica de alucinante dor, após medicada com uma dose cavalar, e algum tempo depois, quando conseguiu respirar e voltar a si, ela pegou em minha mão e fez um apelo, ao ponto de me convencer, de alguma maneira, a levar a Lisa, a nossa filhinha, para o seu quarto, que era uma superintensiva para a dor. E ela queria ver a nossa pequena, pelo menos mais uma vez. Mas a questão maior é que a Lisa era a nossa cachorrinha, muito amada como uma filhinha do coração. E aquele hospital tinha regras duríssimas, terminantemente proibido de entrar com qualquer tipo de animal, nem na recepção, quanto mais numa superintensiva. O que eu podia fazer? A minha mente começou a funcionar a mil. Além do mais do que Lisa pesava cerca de 24 quilos. Imagine você uma mala de viagem e só caberia se fosse de 32 quilos para sobrar um espaço para ela respirar. Mas como colocá-la ali? Que animal ficaria calmo, tranquilo, sem ser sedado em uma mala de viagem, sem área de respiração, senão o vácuo do espaço restante? Mas eu decidi voltar para casa. Peguei a tal mala, conversei com a Lisa, expliquei que ela iria ver a mamãe se ela pudesse cooperar. E ela começou a abanar o rabinho, as orelhas para trás, um sorriso. Ela esboçava que ela queria muito. Aliás, ela também não comia bem desde a internação. E ela não agia com a alegria costumeira que ela sempre se portou com a sua mãe. Coloquei ela na mala, transportei para o carro, lógico, com a mala aberta, e assim que chegamos no estacionamento do hospital, eu conversei com ela uma última vez. Lisa, agora você não pode fazer nenhum barulho, senão você não vai conseguir ver a mamãe. Não vão permitir. E eu fechei o zíper. Peguei a mala, coloquei em um carrinho e comecei a andar por aqueles corredores, passando pela recepção, passando pela sala onde ficava o posto da enfermagem, anexa ao posto dos médicos. Miraculosamente, Lisa não fazia nenhum pio.
Parece que ela entendeu tudo. Eu acho que a linguagem do amor até animais podem compreender. Mas é uma coisa para você pensar nisto. Se podem, porque muitas vezes nós não podemos e nem compreendemos. Inacreditavelmente, passamos por mais um grupo de enfermeiras que conversavam no corredor bem próximo à entrada do nosso quarto. E mais uma vez, a Alissa, ela se comportou esmeradamente. Ela não resmungou, não choramingou, não latiu, nenhum barulho. E quando eu entrei, fechei a porta por dentro, eu tinha conseguido. Não havíamos sido descobertos até ali. E essas últimas enfermeiras até acenaram com a cabeça, como se tudo estava sob controle. Fantástico! O plano funcionou. Era uma sacola, na verdade, uma mala cheia de amor, em forma de 4 patas. Olhei para a minha esposa, ela estava em um sono pesado, com o rosto que esboçava alguma dor. Não havia leveza. Eu abri a mala. Lisa, assim que viu a sua mãe, subiu delicadamente naquela cama hospitalar. Ela conseguiu driblar alguns tubos, o tubo da respiração em especial, que estava ligado à traqueostomia. E ela então, de uma forma inusitada, pôs a sua cabecinha sobre as axilas da minha esposa e movia a sua cabecinha de um lado para o outro, como que esperando silentemente, mas um tanto inquieta, que mamãe acordasse. Até os catéteres intravenosos foram abalizados com toda a delicadeza por aquela cachorrinha que parece que sabia que aquilo mantinha ela viva. E ela tinha 24 quilos, não me esqueça. E quando a minha esposa, enfim, despertou, manifestando dores muito desagradáveis, ela olhou para o alto, me percebeu ali perto e começou a sorrir. Sim, ela percebeu. Lisa estava sob os seus braços. A Lisa começou a lamber o seu rosto, a esfregar a cabecinha no seu queixo, sem fazer qualquer barulho. Ela talvez percebesse que se o fizesse, poderíamos ser descobertos. E aquele momento maravilhoso teria de ser desfeito. Então, ela continuava cooperando. Ela foi abraçada pela mamãe, a qual a beijou, a cheirou e a manteve bem aconchegante nos seus braços. A cachorrinha gemia bem baixinho. Era um misto de alegria e talvez também uma preocupação, porque ela sentia que as coisas não estavam bem e podia, devido à sensibilidade que os animaizinhos têm, em sentir que a quem ela amava estava com dor. E o que ela podia fazer? Então ela lambia. Instinto natural dos animais. Quase 1 hora. Minha esposa sorriu o tempo todo. E Lisa se derramou em amor. Havia uma impressão inegável no ar que a dor já não era mais insuportável.
Sabe por quê? Amar animais, acariciá-los, leva o nosso sistema nervoso central, bem lá no nosso córtex do cérebro, a produzir oxitocinas, que é um hormônio da felicidade, que junto com a dopamina, ela prepara a recepção de endorfinas, serotoninas, de uma forma considerável de produção, que alivia qualquer tipo de dor, ativando também a ação do GABA. GABA é um hormônio fantástico antidor, produzido no lobo temporal. E eu repito, o ato de amar, sinceramente, o ato de acariciar, não só animaizinhos, mas as pessoas que amamos, bebês, um cônjuge. Então, esses hormônios mudam o estado crítico de qualquer um. Por isso que o anjo mau, ele ama provocar um clima entediante entre os casais, entre as famílias, para que não haja a produção dos hormônios da felicidade. Ele não quer ninguém feliz, porque ele é o mais infeliz de todas as criaturas. E assim criar um clima horrível onde ele está. Mas quando o Senhor está presente, ele não pode ficar junto. E o Senhor cria esse clima que agora naquele quarto estava sendo nitidamente esboçado. Um clima de calma, de paz, de alegria e de felicidade, mesmo num quadro terminal. Incrível, não é? A ação de Deus. Porque somente Ele pode ativar algumas de nossas glândulas, como hipófise e a pineal, para produzir tanta melatonina quanto a oxitocina e os próprios receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, que vão arrefecer qualquer dor, qualquer mal-estar, qualquer estado de ansiedade. Elas são estancadas. A suprarrenal, que é a glândula que produz adrenalina, noradrenalina e o cortisol, são como que recebido ordens: pare de produzir esses hormônios que inquietam, que anseiam, que fazem tremer e que angustiam, porque agora nós estamos produzindo hormônios da felicidade, hormônios antidor. Aleluia ao Deus de amor. Mas de repente, uma enfermeira entra de súbito e fomos pegos em nosso quarto, em pleno flagrante. Mas ao mesmo tempo, ela ficou tão tocada, mas tão tocada com a cena que presenciara. Observou que era a primeira vez naquelas últimas 3 semanas que minha esposa não esboçava dor nenhuma. Que os sinais vitais estavam incrivelmente estáveis. Que a pressão havia normalizado. E que o semblante esboçava tranquilidade demasiada. Aquela bondosa e bendita enfermeira se comprometeu em não denunciar, mas me orientou que o mais breve possível levasse a Lisa daquele lugar, antes que outros
não tão bem intencionados pudessem testemunhar o fato e reivindicar até uma possível punição. Aquela mulher foi fantástica, mesmo correndo riscos, de acordo com seu cargo e emprego. Quando a minha esposa voltou finalmente a dormir novamente, mas com o rosto com certo coramento, um ligeiro cor-de-rosa, uma sensação que esboçava de paz, verdadeiramente, sem dor agora. Eu não a vi assim também por essas últimas 3 semanas. Valeu a pena todo o esforço e todo o risco que corremos. Coloquei a Lisa na mala, conversamos de novo e trouxe ela para nossa casa. Logo que eu aquietei a Lisa e deixei em casa, tomei um banho, me troquei, tomei um lanche, o primeiro daquele dia. E já era no final da noite, corri para o hospital, sentei-me do ladinho de minha amada. No meio da madrugada ela despertou de novo. Ela segurou a minha mão e assim me despertando, me dizendo que me amava muito e que não tinha como agradecer os melhores momentos que eu pude propor para ela naquele auge de dor. Ela acenou em querer me dar um beijo e minutos depois ela descansou. Não teve mais dores desde que a Lisa esteve com ela. Foram quase 8 horas inteiras sem morfina. Os hormônios do bem resolveram o drama para que ela pudesse descansar em paz. A partir daquele dia, como se não fosse algo importante a ser pensado, mas sempre que eu pego aquela nossa mala para movê-la de um lugar ao outro, Lisa abana o rabinho e pensa que estamos fazendo isso para irmos ver minha esposa novamente. Tem um texto que é maravilhoso, que agora eu mesmo quero aplicar para vocês, meus irmãos. Vocês conhecem, mas temos que aplicar no nosso coração e fazer o nosso balanço pessoal de como eu estou lidando com essa perspectiva. Está na primeira epístola de João 4, versos 7 e 8. Amados, disse o apóstolo, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Também está escrito no Evangelho de Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. E hoje em dia é tão difícil encontrar alguém que ame e saiba amar. E saiba dedicar esse amor. Saiba manifestá-lo, não é verdade? Os animais são tão sensíveis. Eles têm uma facilidade colossal em manifestar os seus sentimentos, principalmente os mamíferos, que possuem o segundo cérebro límbico, cujos répteis não possuem. Os répteis não têm sentimentos, só têm um cérebro reptiliano. Agora, os mamíferos têm sentimentos. Eles choram, eles ficam alegres, eles pulam de felicidade. Nós temos um terceiro cérebro,
no cérebro neocórtex. É onde está a razão. A emoção está no nosso cérebro límbico. Mas os dois têm que caminhar juntos. Nós temos que fazer um balanceamento e fomentar tanto a razão quanto a emoção para amar melhor, para manifestar melhor os nossos sentimentos. Porque pessoas que estão perto de nós muitas vezes não se sentem amados ou amadas, não se sentem importantes. E os animaizinhos sempre escavam essa importância, na verdade. Se esfregam na gente, lambem, latem, chamam atenção. A questão aqui não é os animais em si. A questão é que nós temos que aprender a amar melhor. Porque também está escrito. Essa mesma epístola, mesmo capítulo, verso 18. Nós não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Parece incrível alguém nos amar com perfeição. Mas esse é o plano de Deus. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A perfeição aqui é em amor. Porque este texto, 5:48, do Sermão da Montanha, em Mateus, precede 5:44. Amai os vossos inimigos. E quando eu sou capaz de amar até inimigos, eu atingi a perfeição de Cristo, de Deus, que Ele preza que nós alcancemos para poder estar com Ele ao longo da eternidade. Amém? O amor é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo Paulo. E João aqui está confirmando que o amor verdadeiro lança fora o temor. Seu perfeito amor não nos afasta, mas nos une, afastando apenas todo o temor daquilo que Ele poderia nos fazer. Se estamos com medo, é porque tememos aquilo que Ele poderia nos fazer. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele ou ela realmente nos ama. Quando você se sente seguro com alguém, assim como um cachorrinho confia no seu dono quando ele é gentil, carinhoso, assim então nós devemos sentir com as pessoas que nos amamos e que nos amam. Mas hoje em dia, isso é muito difícil. Então Deus instituiu no nosso coração que compartilhasse essa mensagem com você. Por que as pessoas, às vezes filhos, pais, cônjuges, não sentem esse aconchego conosco? Não batalham para estar colado com a gente? Não tem prazer na nossa companhia? O que nós estamos fazendo? Que medidas estamos tomando ou precisamos começar a tomar para quebrar esta tônica do mal? Por último, o amor verdadeiro tira as dores. E assim está escrito. Isaías 53:4. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aliás, esse é o verso 5, mas no verso 4, as nossas dores levou sobre si, porque muito nos amou. Aliás, nos amou primeiro. Primeira Epístola de João, agora, capítulo 4, verso 19. Então, não é para que nós sintamos mais dor. Se sintamos é porque está faltando amor. Tanto que eu necessitaria ter. E tanto quanto eu também necessitaria oferecer. E às vezes, quando nós não estamos gostando do que estamos recebendo,
precisamos avaliar melhor o que nós estamos refletindo, o que nós estamos comunicando ao mundo. Porque tudo que nós comunicarmos volta para nós. É o efeito bumerangue. É a ação do espelho. A vida é como um espelho. Nós sempre receberemos o que refletimos. Amém? Então deixe o Espírito de Deus ajudar a você a reavaliar o seu grau de amor e quem você precisa amar melhor. E ore por aqueles que não estão conseguindo manifestar amor para com você. Porque oração dirigida e específica em nome de Jesus, elas são atendidas, eu posso te garantir, em nome dele. Pai, em nome do teu Filho amado, eu peço que o Senhor nos ajude a podermos superar essa montanha de indiferença, de desamor, de falta de zelo, de cuidado, de fraternidade, de bondade, mas que tudo seja revertido por uma mínima gota de um verdadeiro amor, o teu amor, e que esta gotinha se multiplique em nós, dentro de nosso ser, para que nos tornando outras criaturas, venhamos a ser mais desprendidos para amar, mais humildes para receber e mais dotados de graça para compartilhar. Famílias perecem por falta de amor. Cônjuges, filhos, pais, ergo as minhas mãos, toco no teu altar pela fé, respeitosamente, e clamo: o Senhor, que não tem amor, mas é amor, habite o teu Espírito inteiramente em nós, como disse o apóstolo, ao ponto que transbordemos desse sentimento, o dom supremo, o dom de Jesus. Em nome dele eu oro. Amém. Aleluia.